Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A gente está aqui em mais um episódio do Diário de Vacaria online para a gente conversar com duas pessoas muito queridas, a Maitê e a Nailê. São sócias proprietárias da Bela Viagem. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Sejam muito bem-vindas ao estúdio do Diário de Vacaria. A gente tem um prazer enorme de estar recebendo vocês, principalmente agora sabendo mais também da história da Bela Viagem e enfim, de toda a atividade que vocês estão desempenhando. Boa tarde, gurias. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Para nós também é muita satisfação estar aqui com vocês hoje. Que legal. Então, gente, a gente queria começar esse bate-papo falando um pouquinho sobre turismo, com um assunto super sério, que é o que acabou de acontecer no Rio Grande do Sul. Vocês estavam conversando com a gente que por volta do dia 2 de maio, na verdade, o Estado, começou, a passar por todo o transtorno, né? E aí a gente viu as passagens todas, os hotéis, todos serem atingidos. Como que foi para vocês, né, essa situação toda? Falando no nosso setor, né, foi um setor que foi, como todos os outros, muito atingido também. Mas com certeza a gente deu a volta. Não, os clientes, muitos ficaram prejudicados, mas a gente conseguiu realocar as pessoas para aeroportos mais próximos. As pessoas que quiseram cancelar suas viagens tiveram também. Então, tudo foi resolvendo e ainda a gente continua resolvendo e realocando pessoas, porque ainda não temos uma previsão para a reabertura do aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre. Então, gente, uma das coisas que a gente ficou pensando aqui no Diário de Vacaria, e eu queria muito agradecer a vinda de vocês aqui, é justamente porque muitas pessoas que acabaram comprando suas passagens através, digamos, diretamente com as companhias, através de sites que tem compra de passagens, digamos que assim, todos, né, funcionando de forma muito automática, a parte de reserva de hotéis. Essas pessoas, a gente acredita que elas passaram por muitos problemas e ainda estão passando. É isso, gente? É isso mesmo. Infelizmente, assim, quem não tem a sua agência de confiança atrás de todo esse processo, realmente teve muita dificuldade em conseguir comunicação com as companhias aéreas, com os hotéis. Enfim, está sendo ainda um período muito crítico, porque está tudo muito superlotado. Os nossos aeroportos aqui regionais também estão superlotados. Então, realmente, quem não teve esse suporte, realmente passou muita dificuldade de contato. E a gente está conectando, pessoal, vocês que estão nos acompanhando aqui no Diário de Vacaria, essa situação aqui para a cidade ela mudou faz muito pouco tempo. Até então, aqui em Vacaria, não se tinha uma agência que faz esse trabalho que vocês estão fazendo dessa maneira. E por esse motivo, a gente entendeu que esse bate-papo, que essa conversa, é uma conversa até de utilidade pública, gente. Porque a partir do momento que a gente tem esse tipo de serviço aqui na nossa cidade, a situação flui de uma maneira muito diferente. E a gente tem que, na verdade, buscar esse tipo de diálogo, né, para que as pessoas consigam entender a importância do agente de turismo. Né? Então, eu queria que vocês contassem um pouco para nós, para o Diário de Vacaria, para o pessoal que está acompanhando a gente pela internet, um pouquinho da empresa de vocês. Porque vocês nos contaram antes de a gente começar essa gravação, né, que existe toda uma tradição, existe uma história muito grande de família aí. Então, contem para nós um pouquinho da Bela Viagem. Nele, quer começar? Vou começar, então. Toda a parte começou com o meu avô, né, Luiz Heitor Kramer Pinto, que foi o primeiro transporte urbano de Vacaria, foi com ele. Inclusive teve um terminal rodoviário urbano, tinha o nome dele. Aí daí veio a agência de turismo, né, com a minha mãe e meu pai. Daí com o tempo foi passando, não estava mais com a gente, agora voltamos novamente com a Bela Viagem há 1 ano. Que bacana. A gente está bem feliz, até porque assim, a gente está fazendo 1 ano de Bela mesmo, oficialmente, agora nesse mês de junho. Então, ficou muito legal essa data de a gente vir aqui e poder também passar para vocês que a gente está muito feliz, poder colaborar com a cidade também, a gente fazer o que gosta, o que ama de paixão, né, Nailê? E qual que é a atividade que a Bela faz, gente? Então, entra a parte das reservas de viagem, ou qual que é o serviço que vocês oferecem para as pessoas? Nós oferecemos todo o serviço completo, do início da viagem, meio até o final da viagem.
A gente monta de acordo com o cliente o que a gente faz uma conversa, vê o que ele busca nessa viagem e juntamente a gente vai fazendo passo a passo esse roteiro com ele, enfim, dicas, hospedagem, quantos dias, quando que é bom ir em tal lugar, tudo isso a gente vai conversando e dando todo esse suporte para ele. Então, falando da questão de suporte, dá para a gente entender que nesse momento o trabalho de vocês está sendo fundamental para essas pessoas que estão passando pelo transtorno da chuva, né? Que é dos atingidos pela chuva. A gente tem a situação do aeroporto de Porto Alegre, que segue com uma previsão distante de voltar a funcionar. A gente tem essa situação de Canoas que está meio que um improviso ali, né? E a gente precisa muito falar sobre isso porque tem muita gente afetada. Teve gente que teve problema de carro no aeroporto de Porto Alegre, né? Que os carros estão submersos. E de que maneira, o que a gente pode fazer para quem está envolvido ainda nesse momento com problemas de remarcação, de passagem? Tem alguma sugestão que vocês podem dar para a gente poder ajudar de alguma maneira as pessoas que estão passando por problemas relacionados a isso? Olha, infelizmente, quem não tem a sua agência, seu suporte, vai ter que enfrentar nas linhas telefônicas, aguardar, porque infelizmente tem que esperar a companhia aérea se manifestar e ver o que pode ser feito. Mas a gente, como agência, a gente já sabe que as companhias aéreas estão dando muitas possibilidades para ou alterar, ou cancelar, ou ter um crédito, enfim. Eles estão facilitando bastante, né, nesse sentido. Você pode alterar, inclusive, data, você pode alterar o destino, né? Nesse primeiro momento. A primeira remarcação é gratuita para todos os passageiros. Então, do lado de vocês, assim, no sentido da agência, vocês acham que as companhias aéreas elas foram sensíveis à situação que está acontecendo? No primeiro momento, não. Até porque a gente também ficou um pouco incrédula do que estava acontecendo, né? Assim, a ficha foi caindo ao longo dos dias conforme foi passando. E é surreal o que aconteceu com a gente, muito, né? Muito. Assim, a maior dificuldade mesmo não foi nem com as nossas companhias nacionais, né? Eu, como tenho bastante público internacional, então, assim, a parte mais difícil foi o entendimento comercial entre as parcerias que a gente tem com as companhias internacionais. Essas demorou um pouco mais e ainda tem algumas que ainda estão com alguma dificuldade de entender o processo que a gente está passando aqui. Em relação à questão da parte da hotelaria no Rio Grande do Sul, vocês tiveram que utilizar a parte de acomodar alguns hóspedes ou pessoas que estavam vindo? Vocês passaram por essa situação também ou não? São poucos, né? Porque os nossos clientes, geralmente, eles saem daqui, né? Eles saem de Vacaria do Rio Grande do Sul para fora, né? E a maioria dos nossos clientes, inclusive, é da parte internacional, mas também trabalhamos com o nacional, né? O pessoal da hotelaria está sendo super sensível nesse quesito, né? No Brasil, em questão de trocar as datas ou ficar em crédito. Reembolso por parte da hotelaria, não. Sabe, gente, eu tive esse final de semana na verdade, que passou em Porto Alegre e o pessoal da hotelaria do Rio Grande do Sul foi muito solidário do ponto de vista assim, de ceder para que as equipes de emergência, num dos hotéis que eu estava lá, porque a gente tinha lugares que não tinha água, tinha hotéis que não tinham água, então existia até tinha pessoas que estavam, hóspedes que estavam no hotel, acabaram sendo conduzidos para os outros hotéis, né? E assim, eles estavam cedendo os quartos, eu até tenho que fazer o registro, todos os parabéns para o pessoal da rede Lagueto. A Lagueto cedeu quartos para o corpo de bombeiros, para pilotos, para pessoas que estavam, médicos, emergencistas, todos sem custos para o Estado. Isso foi uma das coisas que a gente começa a perceber, como em todos os segmentos houveram pessoas que ajudando gente, que né? estenderam a mão, né? E eu estava nos hotéis do Lagueto e eu percebi lá que funcionários mobilizados para que os hóspedes continuassem por mais tempo no hotel, porque a água, por um período ali em Porto Alegre, ela também não teve abastecimento, e muitas regiões ficou sem abastecimento. Não, né? Tem umas partes que continuam ainda, Lucas. É muito complexo esse problema.
problema, não é um problema simples de ser resolvido, e a gente vê a mobilização que permanece, né? Tem muita gente ainda que está afetada. Então, assim, nesse momento, né, a gente se preocupou muito em convidar vocês, a gente agradece pelo tempo que vocês colocaram para trazer as informações em relação à questão do turismo, né, como que o Rio Grande do Sul foi afetado, como vocês falaram. A gente tem uma informação, né, a gente está acompanhando as notícias do que aconteceu, mas entendendo o lado de vocês, a gente consegue perceber também como que a própria área de turismo e pessoas que estavam fora, né, tiveram que ter serviço, né? Exatamente. E uma informação importante, por exemplo, as pessoas que procuram, tem internet, enfim, né? Se vocês procurando Porto Alegre, não vai ter voos disponíveis, porque a ANAC proibiu a comercialização de novas vendas para o aeroporto de Porto Alegre, sem previsão. Então, assim, se você procurar, por exemplo, uma passagem aérea saindo ou chegando de Porto Alegre, você não vai conseguir encontrar. Essa é a situação nesse momento? Sim. Está proibida a comercialização de qualquer passagem aérea para Porto Alegre. E esses voos que estão chegando a Canoas? Aí, eles são voos que são realocados de voos já existentes ou novos voos que daí a pessoa tem que procurar pelo aeroporto vigente agora, que é Canoas. Então são lotes novos. São lotes novos, exatamente. Porto Alegre, por enquanto, não existe, mas por enquanto ele está inoperante. Então, não tem comercialização. E qual que é a ideia em relação à questão dos aeroportos internacionais? Porque Porto Alegre a gente tinha essa referência, né, de um aeroporto. Agora, para onde que vão? Né? É possível comprar uma passagem nesse momento? De que maneira, por exemplo, vai viajar nesse momento? Qual que é o aeroporto que vai? Por exemplo, vamos para, digamos, uma viagem internacional. Vamos lá para os Estados Unidos. Gente, assim, nós como agência, a gente consegue pegar 2, 3 companhias numa passagem só e sair, eu quero sair de Caxias, eu quero sair de Passo Fundo. A gente vai fazer todo esse trajeto para vocês. O que fica um pouco mais complicado pela internet, porque ela não vai te puxar. Só vai puxar para as pessoas, aberto ao público em geral, saindo de Florianópolis. Entendi, gente. Olha aí que informação importante é essa, né? É nessa hora que a gente tem que perceber a vantagem que a gente tem de buscar uma agência e nós, como, digamos assim, como turistas, né, ou enfim, procurando viagens de negócio, a gente acaba tendo dificuldades, né, pessoal? Isso é uma coisa muito importante. Que bom que tu trouxe isso, Maitê. Então, a gente tem essa situação do aeroporto de Porto Alegre, sede crítica. A gente tem essa questão de fazer conexões de viagens, tanto nacionais quanto internacionais, ainda afetada, né? Exatamente. A gente tem essa possibilidade que vocês estão falando, que para essas conexões, tanto de viagens nacionais quanto internacionais, a agência consegue fazer com que, através desses sistemas, né, fazer esses cruzamentos. Porque as agências têm acesso ao GDS, que é os sistemas que as companhias aéreas operam. Que o pessoal da internet não tem. Então, o que acontece? Com toda essa situação que aconteceu aqui no Sul, o sistema não está preparado, não está alimentado para buscar essas informações para os passageiros. Entendi. Então, ainda está muito defasado. O próprio Canoas, a base aérea de Canoas, que está servindo de referência hoje, também está com muito tarifário ainda por informação, por falta de tarifa. Tanto que é só a partir do dia 27 que foi possível a gente conseguir comprar alguma coisa, porque até então nem Canoas não estava puxando. Entendi. E aí você vai puxar, por exemplo, nesse mês de junho, só mais uma dica, nesse mês de junho, por exemplo, se tu puxar Caxias, não vai ter voo, porque não é que não tenha voo, é que não tem mais lugar. Está tudo lotado. Já teve ocupação. Caxias e Passo Fundo está praticamente tudo lotado no mês de junho. Bom, gente, eu vou deixar o convite aberto, por favor, para vocês voltarem aqui. Vamos ver se a gente consegue continuar essa conversa com uma atualização para as pessoas. Muito importante, né? Vocês que estão todos os dias acompanhando toda essa questão de malha aérea, questão de hotelaria, questão, enfim, de toda a conexão, tanto para a área de negócios, né, quanto para a área de turismo também, né? E a gente fica por aqui. Muito obrigado, então, mais uma vez. Obrigada a você pela oportunidade. E a gente vai dando sequência aí. Pessoal que está
nos acompanhando aí pelo nosso canal, continua acompanhando a gente pelo diariodevacaria.com.br. A gente trouxe para vocês aqui nesse bate-papo um pouquinho de informações relacionadas à parte não só do turismo, quanto da parte também de voos comerciais e de todos os transtornos que estão sendo sentidos, né, pelo Rio Grande do Sul desde o início do mês de maio, que são muitos. E infelizmente a notícia é que eles devem permanecer por um bom tempo até a normalização, principalmente do nosso maior aeroporto, que é o Aeroporto Salgado Filho, que todos nós estamos aí acompanhando, que passa pelo maior desafio de toda a sua história. Então continua com a gente, o Diário de Vacaria volta a qualquer momento, tá? Valeu, gente, até mais.